Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre dracma. Aqui em São Lucas 15, a partir do verso 8, está escrito assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nos anos passados, a mulher, quando ela casava, ela recebia um diadema. As mulheres sabem o que é um diadema. É isso aqui, que é o diadema, as mulheres colocam no cabelo. E o que é a dracma? Dracmas são essas pecinhas aqui. Cada pecinha dessa é uma dracma. Então a mulher usava um diadema. E ela tinha que usar o diadema todos os dias direto. E ela não podia perder nenhuma dracma dessa. Nenhuma dracma dessa. Se a mulher perdesse uma dracma dessa, e se o seu marido voltasse do trabalho e ele olhasse no diadema dela, e se estivesse faltando uma dracma, ele tinha o direito de largar aquela mulher. Então, quando uma mulher perdia uma dracma dessa, ela ficava desesperada. Então, a qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Então ela acendia a candeia, varria com a vassoura direitinho, com todo cuidado, buscar a diligência até a achar. E achando-a, convocava as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Aí ela achava a dracma e ficavam contentes por achar aquela dracma. E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Então, irmãos, no passado a coisa era material. Então, o diadema da mulher era assim. E agora, o natural, ele tipifica o espiritual. Agora, no espiritual, existe uma dracma. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que andar com um diadema. Um diadema contendo 7 dracmas. E quando Jesus voltar, se tiver faltado uma dracma, esta pessoa não vai no arrebatamento. Jesus Cristo tem o direito de não levar esta pessoa no arrebatamento. Então vamos ver a dracma espiritual de Jesus Cristo. Aqui em 1 Pedro, verso 5 em diante: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a primeira pedra de dracma. A fé, primeira pedra de dracma, virtude, a segunda pedra, e a virtude, a ciência, a terceira peça de dracma, e a ciência, a temperança, quarta, e a temperança, a paciência, e a paciência,
a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós ouvir abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, são 7 peças. Uma pessoa, para ter o Espírito Santo, ele tem que ter fé, virtude, conhecimento, que é a ciência, a temperança, paciência, piedade e amor fraternal. A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então nós temos que acreditar naquilo que nós não vemos para termos fé. Essa é o primeiro degrau. A virtude que é o ânimo. A ciência, mas não é essa ciência do homem, é a ciência de Deus. A temperança é a maneira de falar. Nós temos que saber a maneira de falar, o que falar. Então essa é a temperança. A paciência, que é o degrau mais difícil, que é o 5º degrau. E a piedade que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o amor fraternal. Então, no nosso diadema tem que conter essas 7 dracmas. Se não conter essas 7 dracmas, o noivo tem direito de abandonar-nos. Então, tem que ter essas 7 dracmas. Se não tiver essas 7 dracmas, veja aqui o que a Bíblia fala. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. Uma pessoa que tem esses 7 degraus não é ocioso, nem estéreis no conhecimento. Então essa pessoa tem todo o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Vejam. Então, temos que ter essas 7 dracmas para ter o Espírito Santo, para ir no arrebatamento. Tem que ter todas 7. Então, aqui nós vamos dar um exemplo. Aqui nós temos a pirâmide, as pirâmides do Egito. Então, isso é representado pela pirâmide. Aquelas pirâmides feitas lá no Egito, quem fez aquela pirâmide não foi o homem. Quem fez aquela pirâmide foi o próprio Deus. Fez aquela pirâmide. Então aqui, a pirâmide, ela começa larga. O primeiro degrau da pirâmide, que é a fé. Aqui na Bíblia, veja. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé. A fé é o primeiro degrau. Primeira dracma, que é a fé. Isso aí começou com quem? Começou com o apóstolo São Paulo. Ele começou com a fé, o primeiro degrau da pirâmide, que foi a era de Éfeso. Era de Éfeso, primeiro degrau, fé, e o primeiro mensageiro, apóstolo São Paulo. Acrescentai a vossa fé a virtude. A virtude é o quê? Já vem o segundo degrau. Aí vai subindo. Virtude. Nós temos que ser pessoas virtuosas no nosso comportamento, na nossa maneira de vestir, na nossa aparência. Aí já pulamos lá para o Apocalipse. Passamos Éfeso, era de Éfeso, depois segunda Esmirna, e o segundo degrau a virtude, e o terceiro mensageiro Irineu, que é o terceiro anjo do Apocalipse. E aí nós vamos acrescentar o quê? A virtude, a ciência.
que é a mesma coisa, é o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Nós pulamos para o terceiro degrau da pirâmide. Terceiro degrau, conhecimento, que é a ciência. E o terceiro mensageiro, aí já vem mais um mensageiro da era, Martim. Aí a era de Pérgamo, que está escrito em Apocalipse. Então isso aqui já ocorreu. Terceiro degrau. Aí passamos para o quarto degrau. A ciência, acrescentar a ciência, a temperança. E vai subindo nos degraus, irmãos. Vai subindo a temperança. E o mensageiro foi Columba. E a era de Tiatira. Foi subindo, aqui já está no quarto degrau da pirâmide, que são os dons para chegarmos a ser um homem, chegar próximo à perfeição. Temos que ter todos estes degraus, senão não vai no arrebatamento. Então, quarto degrau, a temperança, a era de Tiatira, o mensageiro Columba. Vamos lá, vamos continuar. E a temperança, acrescentar a paciência, aqui já começa a ficar mais difícil. É o degrau mais difícil que existe da pirâmide, da estatura de um varão perfeito. Aí já é o quinto, a era de Sardes, onde o anjo, o mensageiro, foi Lutero, que é o mais conhecido. Lutero veio e subiu mais um degrau aqui, que foi o quinto degrau, que é a paciência, e vai subindo. E depois da paciência, a piedade. O que é a piedade? A piedade é o temor do Senhor, é o temor da palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui vai para ela de Filadélfia. E aí vem o mensageiro, que é João Wesley, que veio depois de Lutero. Foi acontecendo as reformas. Lutero vai, começa as reformas, depois João Wesley prossegue nas reformas e vai para a piedade, que é o temor do Senhor. Aí acrescenta mais uma dracma. As 7 eras da igreja, os mensageiros que foram prometidos em Apocalipse, que João escreve as cartas a esses 7 mensageiros. E a piedade, nós vamos acrescentar o amor fraternal. E o amor fraternal, a caridade. E aí vem a era de Laodiceia, que é a que nós estamos. Até aqui nós já temos que ter os 7 dracmas. Sem essas 7 dracmas, não se vai ao arrebatamento. Por quê? A pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem essas 7 virtudes nele. Sem faltar uma, ele tem que adquirir essas 7 virtudes. Se ele não adquirir essas 7 virtudes, ele não tem condições de ir no arrebatamento. E aí a era de Laodiceia, e aqui é o último mensageiro, Elias. E nós cremos ser o William Marion Branham, que é o Elias de Malaquias 4, que é o anjo de Apocalipse 10, verso 7. Aí nós vemos aqui os 7 mensageiros aqui: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Elias, que é o nome artístico dele. E vai subindo a pirâmide. E aqui as eras da igreja. Cada era, um mensageiro sobe um degrau. Primeiro degrau, a fé, era de Éfeso, mensageiro Paulo. Segundo degrau, virtude, a era de Esmirna, segundo mensageiro Irineu. Subindo o terceiro degrau, que é o conhecimento, que é a ciência, era de Pérgamo. O anjo foi Martim. Sobe o quarto degrau, da estatura de um varão perfeito, que é a temperança, saber como falar. Foi a era de Tiatira, aqui o mensageiro foi Columba. Sobe-se a quinta era, que é a paciência. A era foi Sardes, o mensageiro Lutero. Sobe-se a sexto degrau,
que é a piedade, que é o temor do Senhor, a era de Filadélfia e o mensageiro Wesley. E a última era. Aqui chega a perfeição, amor fraternal, que é se colocar no lugar do outro. E aí a era de Laodiceia, que é a era que nós estamos, que é a última, e aqui é o Elias, no qual nós acreditamos ser o William Marion Branham, o Elias, para esta era que viria reformar todo o evangelho, que é as 7 eras da igreja, aqui os mensageiros de Jesus, e aqui as 7 eras da igreja. Se vocês observar a pirâmide do Egito, ela não tem ponta. Por que ela não tem ponta? Ela não tem ponta. Por quê? Porque essa ponta aqui é Jesus Cristo, que é amor. Jesus Cristo vai vir, ele vai descer um pouco e nós vamos subir a encontrar o Senhor nos ares. E essa parte de baixo com a parte de cima vão se unir, tornando o homem perfeito. Aí o homem perfeito, porque lá em cima ninguém pode ir ao céu sem a perfeição de Deus. Então adquire-se esses 7 dracmas e o Senhor Jesus Cristo, que é amor, encontra a noiva do Senhor Jesus Cristo nos ares. Ele desce um pouco e nós vamos subir a encontrar o Senhor nos ares. Aí se une essa parte de baixo com a parte de cima. Por que esta pirâmide falta a parte de cima? Por quê? Aqui, aos Efésios 2, a partir do verso 18, está escrito assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Principal pedra de esquina. Aqui está a pedra de esquina. Aqui é a esquina, veja. Veja aqui a esquina. Aí a pedra de esquina é essa. Essa pedra aqui, ó, que é o cabeça, foi rejeitado. Jesus Cristo é o cabeça. E nós somos o corpo, aqui é o corpo de Jesus Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo. É o corpo. E Jesus Cristo é a cabeça. Então essa cabeça ela foi rejeitada. Então analisem para vocês verem. As pirâmides do Egito, elas não têm essa parte, ela não tem esta ponta, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi rejeitado. Jesus Cristo foi rejeitado. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual que é o fundamento da igreja? A doutrina dos apóstolos, que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja lá qual foi o fundamento de Pedro, se foi 3 pessoas distintas. Não foi. Foi o Senhor Jesus Cristo. O batismo foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja lá Felipe, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o apóstolo São Paulo em Atos 19, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Aqui o edifício aqui cresce para o templo santo do Senhor. Veja o edifício aqui. Começa com o alicerce, vai subindo, as paredes vão subindo, vai ficando mais difícil. Veja, ao edifício do Senhor. É a pirâmide. A pirâmide cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus, em espírito. Então, irmãos, é símbolo. Então, aquelas pirâmides do Egito é simbólico. Significa um edifício que começa largo e vai se estreitando até chegar lá em cima. E aí Jesus vem e desce um pouco
a noiva sobe, nós estamos subindo em virtudes, e Jesus abaixa um pouco para nos apanhar nos ares, para a lua de mel, onde nós viveremos com o Senhor Jesus Cristo para sempre, 1000 anos de lua de mel, estatura de um varão perfeito. Temos que ter esta pirâmide com todas as dracmas, sem faltar nenhuma peça dessa. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Analise as Escrituras, continue nos seguindo, dê o seu like, passe este vídeo para frente, para que o YouTube entenda que esta mensagem é importante. Aperte o sininho, deixe o seu comentário, a sua pergunta, se tem alguma dúvida. Eu creio que foi bem explicado. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.